Olá pessoal, meu nome é Paulo Seleguin e eu sou professor aqui na USP de São Carlos. Esse vídeo da série sobre engenharia aeroespacial vai ser bem diferente, porque eu vou analisar e vou explicar, tem muitas perguntas aqui no canal, por que o som de um foguete tem essa componente assim de pipocamento. E também por que é necessário, toda uma parafernália de equipamentos e sistemas para defletir e absorver a energia termoacústica dos jatos dos gases de combustão do foguete. E eu não sei se vocês acompanharam recentemente, um bom exemplo disso foi o primeiro voo de teste da Starship, da SpaceX, que produziu aquele impressionante furacão de pedaços de concreto que destruiu carro, câmera e tudo que tinha ali perto da plataforma de lançamento. Então, eu vou falar muito de como a gente percebe e interpreta o som, como a gente, por exemplo, associa imagens e coisas da nossa memória, do nosso cotidiano, para poder atribuir um sentido a esse som, a essa percepção de som. E é por isso que, por exemplo, se eu disser que uma determinada cor é laranja, ninguém vai pensar na fruta laranja, mas sim um determinado comprimento de onda da luz visível. E, assim, mais uma coisa bem fora do comum aqui da experiência que eu tenho com vocês, e a ironia máxima do destino, eu fiquei gripado na semana passada e só recentemente é que eu recuperei a minha voz, embora sim o meu ouvido aqui ainda esteja meio baleado, tá um som de ondas estourando na praia ali, arrebentando na praia, é a tal da lei de Murphy. Eu vou falar de som, de nosso sentido da audição, e a minha audição, minha própria, está, digamos assim, de férias na praia. De qualquer forma, seria interessante você também usar fone de ouvido. Muito cuidado por causa da intensidade. A gente vai analisar vários sons de lançamento, são sons bastante intensos. E eu vou falar também, por exemplo, de pipoca estourando, a partida de um avião a jato e até de pintinho piando. Vocês vão ver. Bom, tem muita coisa realmente fora do comum, da rotina que eu tenho com vocês, e que eu me lembro, acho que a última coisa que eu posso destacar tem a ver com a minha própria infância nos anos 70 nos Estados Unidos e o porquê eu tenho assim essa ligação tão forte com a área de engenharia aeroespacial. Bom, então, começando do começo, a gente vai fazer uma espécie de análise sensorial, um experimento sensorial, a gente vai analisar o som do lançamento da Starship. E um aviso já, sempre que aparecer esse símbolo aqui, esse rapazinho aqui com fone de ouvido, lembre-se de, eventualmente, colocar o fone de ouvido e cuidado com a intensidade. Vamos lá, então. O que eu entendo por experimento sensorial? Na verdade, eu coloquei aqui algumas imagens para vocês poderem identificar. Imagina ali aquele sujeito que degusta o vinho e, pensando nas suas experiências, no seu treinamento principalmente, ele identifica gostos, sabores ali que lembram, por exemplo, madeira, couro, frutas e vários outros componentes, assim, café, por exemplo, chocolate. Esse vinho aqui tem notas de chocolate. Uma outra coisa muito parecida é justamente a decomposição da luz. Então, a luz branca tem várias cores, na verdade, ela contém todas as cores, a luz branca. Se a gente passar ela por um prisma, a gente pode decompor essa luz em todas as outras cores, e se a gente pudesse medir a intensidade do que sai aqui no vermelho, no laranja, etc., a gente mediria, se a luz fosse branca pura aqui, a gente mediria exatamente a mesma intensidade em todas as outras cores. Então, como eu estava mostrando para vocês, a gente associa muita coisa aqui das cores, por exemplo, às cores das frutas. Então, o laranja, o vermelho aqui do morango, o amarelo da banana, o azul meio violeta do mirtilo, essa fruta aqui é o mirtilo, que tem uma cor parecida aqui, entre no final do espectro aqui, o azul para o violeta, e a gente associa, por exemplo, aqui na imagem do Newton, do quarto do Newton ali, esse cinza aqui, se vocês tiverem um vídeo de boa qualidade, um monitor de boa qualidade, vocês vão ver que é um cinza, quer dizer, pouca luz, mas ele tem um tom assim meio violeta, Então essas associações de violeta, no caso é o nome da flor, então essas associações é o que eu quero procurar fazer com vocês. Então vamos lá, vamos ao nosso primeiro experimento auditivo, na verdade visual e auditivo. A gente vai procurar algumas componentes aqui no vídeo de lançamento da Starship
o primeiro voo de teste da Starship. Na verdade, eu quero que vocês procurem as seguintes componentes. O crepitamento, a gente vai dar nomes aos sons para a gente poder falar deles sem ambiguidade, né? Então, o crepitamento, aquele som de pipoca, né? Ondas de choque, isso aqui, na verdade, é uma identificação visual, então vocês vão ver umas ondas se propagando ali para fora, ondas luminosas, né? A ejeção de destroço, destruição de todo aquele concreto, e também a torcida nerd. Isso daqui vai ser difícil até de não identificar. Vamos lá então, se puder coloque o fone de ouvido, cuidado com a intensidade, e eu vou marcando ali do lado, aqui nesse placar, digamos, aqueles elementos que a gente vai identificar. Deixa eu pegar minha canetinha aqui, vou soltar o vídeo e eu prometo que eu fico quieto. Vamos lá. É isso aí, então, né? Esses vídeos do Everyday Astronaut realmente são caracterizados por esse lado assim mais emocional, né? Mas vamos então, deixa eu passar aqui, o ponto das questões, o ponto fundamental aqui, por que o jato crepita, né? Como esse som de pipoca estourando, ou pipocar, né? E eu quero falar também bastante de qual o potencial de danos ali, tanto do jato propriamente, o potencial mecânico, mas também das ondas, de toda a energia acústica liberada ali no momento da ignição dos foguetes, né, dos motores. Eu preciso então falar da infraestrutura de lançamento, aquela base toda. Só alguns avisos antes da gente começar. Então, como eu estava dizendo, se for possível, use fone de ouvido com cuidado, né, com a intensidade, e créditos. Eu vou usar vários vídeos ali do Everyday Astronaut, do Trevor Malman, que é fantástico aqui, e o LabPadre. O LabPadre, eu consegui aqui alguns vídeos que têm uma excelente qualidade do áudio, né? Inclusive, às vezes, um usa o vídeo do outro, aqui até entre eles, né? Então, a melhor imagem, eu acho que o Trevor e o Everyday Astronaut tem. Esse aqui é quase que artístico, né? Vocês vão ver. E o LabPadre, o melhor áudio. Uma outra coisa importante também é a matemática. Eu vou fazer algumas análises. Eu não vou entrar nada em profundidade aqui, porque está tudo explicado em 2 vídeos ali de uma outra série que eu venho fazendo, mais dedicada a processos e métodos matemáticos, entendendo a transformada de Fourier. A transformada de Fourier funciona que nem aquele prisma, né, que separa as componentes da luz, só que ela faz isso para um sinal genérico. Pode ser um sinal acústico, pode ser um sinal, uma imagem, por exemplo, um sinal bidimensional. E eu vou usar como software de análise o Audition da Adobe, que tem, né, a gente pode usar olhar o gráfico no tempo aqui do sinal, mas também a decomposição tempo-frequência do sinal, vocês vão ver. Está tudo bem explicado nesses 2 vídeos, são 2 vídeos longos, né? Se você quiser se aprofundar, mas nesse vídeo eu não vou tão fundo assim, a gente só vai usar realmente o Audition aqui, que está tudo prontinho. Vamos lá então às nossas 2 questões fundamentais e fala da infraestrutura de lançamento. Começando, por exemplo, por uma bem antiga, isso aqui até antes do meu tempo, né? Aqui é a plataforma de lançamento do projeto Mercury, depois do Gemini, usando o foguete Atlas, né? Essa daqui até eu fiz um modelinho, talvez eu possa colocar até umas fotos ali para vocês do modelo que eu construí dessa plataforma. Mas então, ali atrás tem um difusor de chamas,
né? O foguete vinha carregado por era rebocado, aqui ele não é tão grande. Na verdade, o foguete mesmo, o lançador, ele era um míssil intercontinental, né? E a gente chama de um estágio e meio, essa saia aqui embaixo, que tinha os dois motores laterais. Depois de um tempo, ela era ejetada, só os motores, né? E continuava o tanque e o motor principal para continuar a impulsionar. Essa aqui seria a cápsula Mercury, e mais tarde o projeto Gemini, que deu no projeto Apollo, usado ali para o projeto Apollo, para gerar dados ali no projeto Apollo. E aqui é aquela parte meio confissão, né? Por que eu tenho essa ligação? Nos anos 70 ali, meu pai trabalhava, na verdade, meu pai trabalhou, na verdade, com um dos engenheiros da equipe do Von Braun, e isso nos anos 70, né? E a gente acompanhou o lançamento. Nessa época já não tinha mais o Apollo, o programa Apollo já tinha sido cancelado, né? Eles ganharam dos soviéticos, e aí para aproveitar toda aquela infraestrutura e tal, eles criaram o projeto Skylab, foi a primeira estação espacial em órbita ali. Então eles lançavam, essa aqui é uma foto de uma visita que nós fizemos lá. Esse aqui, se eu não me engano, era o Skylab 2, a missão Skylab 2, que era o Saturno 1B, uma versão diminuída do Saturno, né? Ele não tem todos os estágios, porque obviamente esse foguete não era, essa missão não era para ir até a Lua, então precisava de bem menos energia. Então aqui a foto da plataforma, eu quero falar da plataforma, né? E o foguete era transportado já num trator gigante, e esse tratorzão aqui, né, essa plataforma móvel, ela vai aparecer no fim desse vídeo. Eu vou mostrar para vocês o sistema de dilúvio que tem ali para o lançamento das missões Artemis. É só agora, né, que a gente está voltando à Lua, vamos tentar, né, voltar à Lua ali. E assim, a minha paixão nessa época eram três: a minha calça Bocassino aqui, os foguetes e a seleção brasileira de 1970, né? Eu era fã do Rivelino, o chute que ele dava era super forte, e gostava, eu não sei, eu vou deixar um teste aqui para vocês. Quem era? Bom, o Zagallo, ele aparece nessa foto, mas também o Mário Américo. O Mário Américo, eu gostava de uma frase que ele dizia que pensava com as mãos. Mas vamos lá, né? Coisas à parte, essas fotos obviamente não são aproveitáveis para o que eu quero falar com vocês, então eu vou pegar algumas fotos boas, de qualidade boa, para falar da infraestrutura de lançamento aqui. Então vocês veem, no caso aqui, o Saturno V, né? A rampa de acesso, aquele tratorzão vinha aqui na rampa, estaciona aqui. Ali o sistema de deflexão do jato, né? Esse aqui vem instalado aqui embaixo. O jato é defletido, ela é resfriada por baixo. Repara que o jato é direcionado ali na direção do mar, né? E aqui tem toda uma infraestrutura, tá? Sai aqui pelas laterais um pouco também. Vamos em frente, então, outros foguetes, outras plataformas. Esse é o Soyuz, desenvolvido na época da União Soviética e lançado hoje de vários lugares, né? Inclusive na própria Ucrânia, mas dentro da Rússia. As plataformas são parecidas, é uma grande estrutura de concreto. Esse foguete é relativamente pequeno, na verdade, comparado ao Saturno V, por exemplo, né? Mas é uma grande base de concreto. Aqui acho que dá para ver melhor, né? O jato vem aqui para baixo, é defletido, e ali nessa foto dá para ver bem o sistema de dilúvio, né? Aquela água toda. E aqui a trincheira, a vala de espalhamento do jato, né? Vocês veem aqui a parte de concreto, que recebe a maior parte da carga estrutural. A gente, inclusive, vai calcular essa força aqui. Vamos lá, então, generalizando, até porque a gente vai entrar um pouquinho no detalhe do lançamento da Starship. A estrutura de lançamento, basicamente, você tem uma trincheira ali que pode ser de concreto ou pode ter defletores metálicos, e o sistema de dilúvio, que basicamente é um jato d'água, né? Então a gente tem ali o jato supersônico de exaustão sendo difundido, né, e defletido nessa estrutura de deflexão. O sistema de dilúvio, que é um sistema de abafamento, tá? E o que acontece no lançamento, né, em termos de fenomenologia, é o seguinte: a fenomenologia do jato de expansão. Você tem, então, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e se interrelacionando. Isso nós vamos ver no detalhe nos slides que se seguem. A dinâmica dos choques supersônicos,
e a camada de mistura turbulenta, né? Uma coisa influenciando a outra. Tá? A gente tem também, associado a esses processos, a geração de um campo acústico de alta intensidade, e as setinhas para cima e para baixo aqui indicam que há interação, quer dizer, uma coisa influindo na outra. Tá? E, obviamente, na base, depende de como você constrói o seu sistema de deflexão do jato. E no caso, né, esse jato ele vai incidir aqui, vai gerar uma força para ele ser defletido, né, digamos que seja a base de concreto, aplica uma força no jato e o jato aplica uma força na base de concreto, portanto ele sofre um carregamento estrutural. Aí nós vamos calcular no caso da Starship. No caso da Starship, o que aconteceu é que esse concreto aqui, porque deveria morrer aqui essa sequência de interdependências, mas como ela conseguiu destruir parte da base de concreto, né, ejetou pedaço de concreto para cima, então o que acontece é que aquilo influiu no jato expansivo e acabou, né, influindo eventualmente até danificando partes do foguete ali, sejam os blocos de concreto e a própria energia do campo acústico. Isso aqui está bem claro, né, no antes e depois, aqui seria o antes, e até olhando nessa foto, isso aqui é a foto da Starship antes de ser lançada, no seu primeiro voo de teste, né? Quando a gente olha aqui embaixo é impressionante, né? Não tem nada, na verdade, em termos de sistemas para defletir jato, a única coisa que se soube depois é que era um concreto especial, mas que o mais especial que fosse também não faz milagre, né? E é interessante porque isso tudo que eu estou contando né, é conhecido desde os anos 60. Eu mostrei ali o sistema de lançamento do Atlas Mercury, né, das missões Mercury, então eles sabiam. Olhando depois, dá para ver que está super queimado e tem o buraco que foi feito lá, que a gente já vai olhando no detalhe. Mas então, vamos calcular, né, esse carregamento no caso da Starship. Vocês se lembram ali das aulas de mecânica dos fluidos? É o problema do jato impingente, né? Um jato incidindo numa superfície que não precisa estar 90 graus como está desenhado aqui, ela poderia até estar inclinada. No caso 90 graus até facilita o nosso cálculo. Então a gente tem uma velocidade incidente aqui e a velocidade saindo ali do meu volume de controle, que seria essa superfície em pontilhado vermelho aqui. Aí, no caso nosso ali da Starship, o teto é 90 graus. Então, se há variação da quantidade de movimento, há uma força sendo aplicada, né? Então, vamos lá, é muito simples o cálculo. A lei de Newton, segundo a lei de Newton, a força resultante ali é igual à taxa de variação da quantidade de movimento. Então, no caso, né, é a quantidade de movimento do que sai, o índice S aqui, as velocidades que saem do volume de controle, menos a quantidade de movimento, a taxa, o fluxo de quantidade de movimento que entra no volume de controle, que é essa parte de cima. Como é 90 graus, é bem fácil, né? Então, as minhas velocidades, né, que eu vou usar para calcular essa quantidade de movimento, a vazão máxima, vezes a velocidade na direção N na saída, menos a velocidade na direção N na entrada. A direção N, obviamente, é a direção normal aqui. Então, usando os dados que a gente tem dos motores da Starship, o Raptor, né, 650 kg por segundo, vezes 33 motores, vezes 0. 0 seria a velocidade de saída na direção N, como é na direção horizontal, que é perpendicular à direção normal, então a componente é 0. Menos ali eu estou estimando, esse 3.000 a gente pega pelo impulso específico do motor, mas é alguma coisa em torno de 3 km por segundo, que é essa velocidade de ejeção ali, né, o que a gente chama de velocidade efetiva. Mas fazendo as contas, a gente chega então em 64,3 meganewtons, que é mais ou menos, né, 6.566 toneladas. Esse número aqui não quer dizer muita coisa assim, então eu transformo isso em caminhões de pedra, né? Então 164 caminhões de 40 toneladas. Tá? Onde essa força toda, esse peso todo está incidindo, né? Então, no lançamento, aquele jato é defletido ali na base de concreto, então todo aquele peso está sendo distribuído, né, naquela região ali na base, né? Então é como se ali, né, na posição onde está chegando o jato alaranjado ali, estivesse empilhado os nossos 164 caminhões de pedra.
e mais, como a gente diz aqui, um plus a mais, né? Quer dizer, esse jato, ele incide ali a uma temperatura próxima de 1000 graus, na verdade um pouco a menos do que isso, né? Então, além de ter os 164 caminhões, você tem uma certa quantidade ali de maçaricos, né? Estragando ali, carregando termicamente o concreto. E isso, a pedra, a parte mineral do concreto vai sustentar, mas imagina a parte metálica, todo aquele reforço metálico não vai aguentar. Mas então não é à toa que todo esse estrago foi feito ali na base, acho que é uma foto da base logo após o lançamento, e se brinca, né? A Starship é o maior foguete construído na história da humanidade. O pessoal adora colocar a palavra humanidade nesse tipo de frase, né? Mas também brincando se diz que é o foguete que cavou mais fundo do que qualquer outro, né? Ele tem alguns metros aqui esse buraco, né? Curiosamente, eu estranhei esse aço aqui ter resistido àquela temperatura e aquelas forças todas, né? Mas, como eu estava dizendo no início para vocês, parece até uma coisa amadora, né, deles, da parte da SpaceX, achar que esse esforço, esse carregamento térmico, bom, em termos de estrutura, térmico e acústico, o concreto ia acabar aguentando. Bom, deu no que deu, como vocês viram. Vamos lá, então, voltando ao crepitamento, né? Agora sim um pouco a parte mais acústica do negócio. Lembra o nosso colega ali? Se der, coloque o fone. E esse vídeo que eu vou soltar é do Trevor, e ele é interessante porque ele mostra um fenômeno óptico ali de mudança do índice de refração. Eu vou soltar o vídeo, prometo que eu fico quieto, né? Aí dou uma recuperada na minha voz. Vamos lá. É incrível esse vídeo, né? Eu não sei se vocês sabem o trabalho que ele teve para filmar isso, porque ele tinha que alinhar a câmera direitinho. Eu recomendo que vocês visitem o site deles, tá? Dele, né? No caso aqui desse fotógrafo profissional. Mas o que está acontecendo, além do crepitamento, que a gente já está ouvindo, agora a gente aprendeu a identificar, é a distorção do campo visual, né? Isso aqui é o efeito Schlieren, que a gente chama. E é o seguinte, né? É muito usado, por exemplo, para mapeamento de campos supersônicos. Acontece que essas ondas de pressão, no caso aqui as ondas do pipocamento, né, do crepitamento, elas correspondem a regiões de variação muito intensa da densidade, como numa onda de choque, por exemplo, como no caso aqui desse avião, né, avião de caça. Então ali o índice de refração do ar muda abruptamente e a luz é desviada, né? A fotografia de Schlieren, por exemplo, a gente pode usar luz polarizada ou não, tem várias técnicas, é muito interessante também, mas usando luz polarizada você consegue ver claramente essas regiões aqui de choque. Bom, então com isso tudo, a gente tem aqui alguns elementos para começar a construir o nosso quebra-cabeça, para entender como é composto, como é que é gerado o som ali do lançamento do foguete. Então, vamos dar 3 nomes a 3 componentes do som e eu vou explicar cada uma delas, né? O chiado, o ringido, esse é o nome que eu achei aqui. Ringido, poderia ter usado rangido, né? Mas é como o som de uma dobradiça de uma porta enferrujada, por exemplo, mas só que mais agudo do que o som de uma porta. Então, inventei não, essa é uma palavra em português, né? Ringido e o pipocamento. Tá? Eu não sei o que é português oficial, o que é invenção, então eu coloquei tudo entre aspas, né? Já fui muito corrigido aqui no canal. Eu agradeço ao pessoal do português, aí da nossa Incultibela, mas eu estou procurando me expressar da melhor maneira possível, do ponto de vista técnico. Tá? Mas então, o que acontece é o seguinte, os blocos aqui, as peças do nosso quebra-cabeça, né, que explicam o chiado, o ringido e pipocamento. Então, padrões de ondas de choque supersônico, tá? A formação de vórtices na camada de mistura, a oscilação do núcleo do jato de expansão, o acoplamento dinâmico entre todos esses processos e também
os equipamentos e as condições específicas da medição daquele áudio em particular. Então, eu vou um por um, cada uma dessas peças, e depois, no fim, a gente monta o quebra-cabeça. Vamos lá, né? Começando pelos padrões de ondas de choque de um jato supersônico. Isso aqui eu também expliquei bastante ali no meu vídeo sobre bocais, e eu estou me referindo aos padrões diamante, que tem vários nomes assim, de novo, sempre associando coisas do nosso cotidiano para poder dar algum sentido, mas eu vou mostrar uma foto realmente, né? Aqui tem uma indicação, né? Como é que são formados esses padrões, principalmente no lançamento, quando o jato passa de hiper expandido para subexpandido, né? Então, eu lembro que ali naquele vídeo, eu analisei o lançamento de um Falcon 9, e no início o jato, né, a condição de expansão ali é de hiper expandido, ele expandiu demais, conforme ele vai ganhando altitude, ele alcança a condição nominal, e depois ele passa a ser subexpandido, quer dizer, ele termina o seu processo de expansão fora do bocal, tanto que quando você acompanha um lançamento, repare, eu mostrei isso para vocês, né, que esse jato ali, aquela pluma, ela vai se expandindo, se expandindo, se expandindo. Então isso aqui seria já com foguete em uma altitude considerável, né? E aqui no caso do lançamento, esse aqui é um Electron, então você vê o jato hiper expandido, significa que ele expandiu demais. Então, quando ele encontra a pressão atmosférica espreme o jato para dentro, né? Então, trazendo ele para a condição local ali de operação na plataforma, né, que a gente vê aqui, inclusive com o sistema de dilúvio funcionando. Então, olhando aqui o que seria a anatomia de um jato subexpandido, portanto, já em altitude, ele está, se você olhar aqui no detalhe, ele está terminando a sua expansão fora do bocal. Então a gente tem ali um núcleo, onde a gente tem todo o padrão de choque supersônico, que eu já vou falar para vocês, uma região de mistura, seria aqui esse azul clarinho, onde ainda o número de Mach interno, ali as velocidades são acima da velocidade local do som, né? E a parte externa ainda aqui no azul clarinho seria a zona de mistura, mas já na condição subsônica. E a gente fala mistura porque esses gases eles estão saindo a velocidade ali de quilômetros por segundo e entram em contato, né, e se atritam com a atmosfera externa ali, que em princípio está estacionária, né? Então é um problema de mistura, de contato entre velocidades, camadas de fluido com velocidades diferentes. Olhando no detalhe, aí eu vou voltar mais tarde a isso, internamente ali no núcleo, né, a gente chama de núcleo potencial, então você tem vários padrões de jatos supersônicos, subsônicos. Então, os leques de expansão, tá? Os leques de compressão, as células de Mach, tem toda uma zoologia que o pessoal usa para se referir a esses padrões aqui que a gente consegue ver, né? Se você ajustar o seu foco, etc., você consegue ver esses padrões, por exemplo, na realidade, né? Mas o importante para nós ali são esses vórtices formados na camada de mistura. Tá? Eles é que vão dar origem ao crepitamento, já é um spoiler aqui que eu estou dando para vocês. De novo, eu não vou entrar muito no detalhe, porque isso está bastante explicado, bastante detalhado ali no vídeo sobre os bocais de expansão. Mas vamos lá, então, no nosso quebra-cabeça, a gente viu um dos elementos, que são aqueles padrões de choque. O que a gente precisa ver agora são os tais vórtices na camada de mistura. Isso aqui é bastante interessante. E esses vórtices de mistura eles se formam justamente porque uma camada, né, está com velocidade diferente da outra. Portanto, as forças tangenciais são diferentes. Isso aqui é facilmente simulável usando as equações de Navier-Stokes, por exemplo. Quando eu digo facilmente, não é tão facilmente. Você precisa de um bom computador para simular isso daqui. No caso desse exemplo que eu vou pegar aqui para vocês, simulação direta, ou seja, sem modelos de turbulência. É só usar as equações de Navier-Stokes com uma malha super refinada e vai aparecer a turbulência. Então, isso aqui é um jato de mistura. Dá para ver, inclusive, que o jato de cima, né, está um pouco mais rápido do que o jato de baixo, por isso que forma esses vórtices, né, de mistura. Às vezes eles se desprendem. Repara que tem um aqui no canto, né, ele se desprende, forma uma bolinha azul que se desprende.
Presta bem atenção nessa história dessa bolinha azul que se desprende, porque é ela que vai, já dando spoiler, né, dar origem ao crepitamento. Ok? Bom, vamos em frente então aqui na nossa explicação, né? A gente viu a história dos vórtices de mistura. Cada um desses pecinhas aqui daria para fazer um vídeo inteiro para vocês, mas não é o objetivo aqui. Próximo passo é a história da oscilação do núcleo potencial do jato de expansão. Isso aqui é bastante interessante. Nasce do trabalho ali de dois holandeses, né? O Wijnards e Mikko Hirschberg. Eu não sei se provavelmente eu não pronunciei corretamente, né? Mas eles são os pais aí do que eles chamam de aeroacústica. Tá? Então, no caso, tem um vídeo deles, esse vídeo está na internet, é muito interessante. Eu vou soltar o vídeo e vocês vão ver. O experimento deles está bem detalhado ali nesse vídeo. Eles fizeram um jato supersônico e, com fotografia de Schlieren, conseguiram identificar as ondas de choque e várias outras coisas. Eu vou narrando aqui para vocês, né? Então é um vídeo feito em 1 milhão de quadros por segundo, né? E com essa técnica Schlieren. Eu vou soltar e eventualmente eu comento alguma coisa para vocês verem, né? Então, dá para perceber, não sei se vocês percebem aqui, né? O núcleo ele tem um certo movimento de giro e dá para ver o desprendimento de algumas daquelas ondas de choque ali. Eventualmente eu vou tossir um pouquinho, mas eu prometo que eu corto o som para vocês ali na edição. Vamos em frente aqui, né? O que está acontecendo? O que está acontecendo, primeiro você tem um jato incidindo no meio estagnado, então que exerce uma certa força de resistência contra a penetração desse jato. Do mesmo jeito ali, né, que o mel, quando ele cai em cima ali eu imagino que seja um sorvete isso, né? Ele então cria esse zigue-zague ali da superfície, que é exatamente aquele movimento de giro. Eu vou voltar, né, o slide ali, mais ou menos ali no terceiro módulo, para essa condição, né, de jato. Né? Dependendo da condição do jato, aquela região ali onde fica instável, tá? Pode ocorrer no segundo, no quarto módulo, né? E é justamente ali que são geradas as ondas. Então, voltando, né? O que está acontecendo é mais ou menos o que acontece no mel, que também é bem análogo ali por exemplo, a fumaça de uma varetinha de incenso, por exemplo, né? No início ela é laminar, aí ela vai ficando turbulenta, de repente ela mistura. Então é exatamente o que está acontecendo aqui para essa condição, né? E a gente pode identificar, inclusive, eles fizeram isso nesse trabalho, né? Se você visualmente colocar aqui, por exemplo, um círculo, né? Você identifica a origem daquela onda. Eu vou voltar, né? Tá vendo? Você tem uma frente de onda aqui, e é muito fácil identificar. Isso eu fiz no próprio PowerPoint, dá para fazer isso. Então, um dos focos ali de geração daquelas ondas, né, que são aqueles estampidos, é aqui, o outro é do lado ali. Né? Então, tem dois focos que têm a ver com a geometria e aquela oscilação do jato no terceiro módulo. Tá? Então, assim, olhando um pouco os resultados em mais detalhes, né, nesse caso, a fonte, ali, a origem daquelas ondas se deu no terceiro módulo. O modelo que eles tinham, isso aqui não tenho como explicar em detalhes para vocês, mas depende da relação de pressão na câmara de combustão e externa, né, no caso ali 3,4. E no terceiro módulo, a frequência de emissão daqueles pops, né, daquelas ondas, era 20 kHz. Tá? 20 kHz, se você transformar em período, né, é alguma coisa como 50 microsegundos. Então, a distância entre entre uma frente de onda e outra, distância temporal, 50 microsegundos. E essa foto é muito interessante, porque, na verdade, é uma foto que você deixa o diafragma aberto e dá 2 flashes de luz super rápidos, alguma coisa como nanosegundo de duração do flash de luz, mas distanciados de exatamente metade do período, 25 microsegundos, e aí você consegue materializar, né, na mesma foto duas frentes de onda ao mesmo tempo. Né? Então, assim, meio que provando tudo isso que a gente estava falando aqui. Agora, importante, né, essa frequência 20 kHz
Não é meu caso hoje, né? Lei de Murphy, meu ouvido aqui não deve estar ouvindo nem 5 kHz. Mas então, os humanos ouvem mais ou menos de 20 a 20 mil, tá? Depende um pouco da idade, né? E ou do estado da pessoa. Como eu disse, eu não devo estar ouvindo nem 5, nem 9 kHz. Tá? Mas assim, o som do foguete, ele tem, então, componentes de frequência bem alta, porque vocês veem que os outros módulos, né, ou dependendo da razão de pressão, você consegue gerar frequências até mais altas. Então é por isso que, eventualmente, animais ouvem sons muito baixos, por exemplo, os elefantes ali ouvem sons muito baixos e eles são muito sensíveis a terremotos, por exemplo. Terremoto gera som de frequência muito baixa, né? A gente não ouve, mas o elefante ouve, o cachorro ouve. Gato, por exemplo, é interessante, né? Eles ouvem muito som alto, alto que eu digo assim, de alta frequência. Então, às vezes você toca uma coisa, o que está acontecendo comigo agora, recentemente, inclusive. Eu toco uma música, por exemplo, que tem agudos, né? Eu vejo o gato, já a orelhinha do gato se mexer para procurar de onde está vindo o som e eu não estou ouvindo nada. Né? Bom, então são coisas aqui do nosso problema, mas eu queria mostrar então algumas coisas interessantes que têm a ver, né, com o próximo, que está ligado a isso, né? Porque eu mostrei para vocês a oscilação do jato, mas essas coisas têm uma interdependência. Então, é o acoplamento dinâmico entre o campo acústico e o campo de escoamento. Né? Então, continuando ainda no trabalho dos nossos colegas holandeses ali, né, o que está acontecendo é o seguinte, a gente já vai voltar, inclusive, ao vídeo ali em preto e branco deles, lá ali, dos nossos amigos holandeses. O que está acontecendo é, o jato oscila, ele gera pulsos acústicos e, eventualmente, acontecem reflexões. E essas reflexões vão e interagem com o próprio jato. Tá? Então, como isso se dá no foguete? Tá? Então, você tem, por exemplo, a emissão de ondas esféricas ali. No caso deles, eram cilíndricas, porque eles tinham uma geometria bidimensional. Né? Então, imagine você tem essas ondas esféricas se propagando e numa determinada posição. Você tem a reflexão, no caso aqui, tá? na base, e ou a reflexão, no caso ali, nas próprias partes do foguete e, eventualmente, dentro do próprio jato. Eu já vou mostrar isso em detalhe. No caso da reflexão da onda acústica na base, normalmente, se você tiver um sistema ali de dilúvio, tá? Ele vai absorver. Então, você não tem aquela reflexão. É como se fosse uma caixa de brita, né? A onda é como se fosse um caminhão desgovernado, o caminhão entra na caixa de brita e a caixa de brita desacelera o caminhão, digamos, se ele não bate. Mas aqui em cima não dá para fazer isso, né? Não tem um sistema de absorção ali. E um detalhe importante, não sei se vocês perceberam, né? Essa energia, a energia que tem aqui nessa onda é bastante grande. Né? Pode até matar uma pessoa, por exemplo, dependendo da intensidade. Né? Então, olhando ali no detalhe, esse mecanismo de reflexão, são dois mecanismos que eu vou mostrar para vocês. O primeiro deles, tá? Imagina o seguinte, você tem uma onda acústica sendo gerada aqui em cima, imagina que ela se propaga através do jato, né? Então ela está se propagando ali, interage com a nossa fonte de emissão daqueles pops, né? E aí essa onda, por algum motivo, ela se propaga e acaba interagindo ali com aquela emissão, aquele ponto que estava emitindo aquela onda acústica. Esse é um que a gente chama de feedback natural, porque ele não depende de ter um aleto ou alguma coisa aqui. O outro é justamente o mesmo ponto de geração ali, pode gerar uma onda que interage com o foco ali dos pops, né? E isso se reflete em alguma superfície do foguete. Né? Esse é o feedback, então, artificial, que é devido às reflexões internas. Então, para identificar todos esses mecanismos, o que o pessoal fez, né? Os nossos colegas holandeses lá, eles colocaram anteparos aqui em várias posições, não só nessa que está mostrada, mas em várias posições ali em torno do jato, mas sem perturbar o jato, e eles identificaram o seguinte, nessa posição em particular, vou soltar o vídeo, olha que interessante, você criou uma ressonância que é essa interação que eu estou mostrando, a oscilação do jato, os pulsos, a reflexão e altera a reflexão do jato.
olha o que aconteceu. Muito interessante. A frequência de emissão dos pops continua a mesma, por exemplo, aquele 20 kHz, só que a origem dos pulsos, ela se retrocedeu aqui para a própria base, né? Dá para ver que as ondinhas, elas nascem aqui, elas se propagam através do jato e acabam depois saindo, né, fora do jato. Tá? E mais, né? Não sei se dá para ver também, mas tem alguma coisa que está sendo transportada por dentro da camada de mistura aqui e não por fora. Dá para ver que tem algumas ondas aqui fora. Aqui ele comparando o que seria antes do anteparo, ou melhor dizendo, com o anteparo e sem o anteparo aqui, para ver, né, que a emissão de pulsos se dá agora ali perto da base e não mais no fim do terceiro módulo ali. Tá? Bom, se isso é verdade, deixa eu voltar aqui para o próximo vídeo, se isso é verdade, então é possível interagir com isso, eventualmente até eliminar e bloquear esse feedback. Então esse vídeo que eu vou mostrar para vocês, esse outro trecho do vídeo que eu vou mostrar para vocês, tem o jato antes, né? Vou soltar aqui e vou comentando com vocês, né? Então, de novo, o jato sem aqueles anteparos, tá? Emitindo os pops, e dá para ver que parte da trajetória acústica de fato é dentro da camada de mistura, parte é fora, né? E envolve eventualmente as reflexões. Acho que eu posso acelerar o vídeo aqui, isso agora. Aí ele faz o seguinte, vou até parar, ele coloca absorvedores. Esses absorvedores vão quebrar aqueles dois loops, né, o que eu mostrei para vocês, tanto o natural quanto aquele que tinha reflexões em partes do foguete. Ele vai quebrar os dois e o que vai acontecer? Olha que interessante, o jato estabiliza completamente, não tem mais aqueles pops. Por quê? Porque não tem esse feedback. É muito interessante, agora ele comparando os três, né, o jato só com o feedback natural, digamos, né? O jato do meio aqui seria o jato com aquelas duas placas refletoras e esse externo aqui seria com os absorvedores. Então, a moral da história, olha que coisa curiosa, né? Se você colocar algodão ali na base do seu foguete, ele vai ficar bem mais eficiente, porque o jato, né, vai ficar bem mais estabilizado ali. Bastante bacana isso, né? Vamos em frente, porque agora sim vamos à parte, né, de análise do sinal temporal. Eu vou usar uma ferramenta ali do Adobe Audition, que é a transformada tempo-frequência, no caso o espectrograma. Aqui está a definição matemática do que seria o espectrograma, na verdade uma transformada de Fourier com uma janela. Bom, essa janela pode ser de vários tipos. Aqui no caso eu estou usando uma gaussiana, seria então a transformada de Gabor, né? Mas tudo isso, toda essa matemática está explicado ali no vídeo da transformada de Fourier. E para vocês entenderem, acho que a figurinha aqui está mais ilustrativa, apesar de estar pequenininha, né? É como se fosse uma partitura musical. Você tem aqui o tempo, né? O tempo aqui, na horizontal, e na vertical a frequência. Quanto mais alto está a bolinha ali, mais agudo é o som. É a mesma coisa aqui no caso do espectrograma, que quem está calculando isso para mim é o Adobe Audition, né? Então você tem o tempo aqui, tá? E na escala vertical é a frequência. Não tem nada aqui no canal de baixo, porque no caso esse sinal aqui daquele vídeo em preto e branco, ele só tinha um canal. Então eu vou soltar para vocês ouvirem ali aquele mecanismo do ringido, tá? Vou soltar, cuidado, né? Use o fone de ouvido, mas cuidado que pode ser intenso, né? Então vamos lá, vou soltar o vídeo e fico quieto. Então esse é o ringido, né? Ali eles estão movimentando a placa e mostrando os vários harmônicos do ringido. Na verdade não dá para saber direito pelo vídeo, precisaria ter acesso ali à integral escrita, ao texto escrito daquele trabalho todo. Tá? Mas por que a gente chama isso de chip? Aqui está a palavra chip. Chip em inglês é o piado do pintinho.
Porque é um som que vem diminuindo de frequência, a sua componente, né, vem caindo, a sua frequência é alta no início e vem diminuindo, e é exatamente o som de um pintinho. Eu coloquei aqui do lado, né, vou soltar e ficar quieto. Tá? É claro que você teria que, para comparar isso com isso, né, teria que dar um zoom ali, pegar um piado só e comparar, né, com um desses ringidos ali. Mas dá para ver, nessa estrutura descendente, é a frequência diminuindo ali daquela oscilação harmônica, no caso aqui, desse mecanismo de retroalimentação. Uma coisa importante que eu estava esquecendo de mencionar com vocês é a história do foco, né? Esse parâmetro alfa aqui, ele altera a resolução frequencial e ou temporal. Estou fazendo essa simulação aqui. Vou até voltar um pouquinho o vídeo para vocês, né? Esse videozinho aqui. Então, eu vou mexer no foco. Isso vai ser importante daqui a pouco, né? Então, eventualmente, eu tenho muita resolução frequencial, agora mais resolução temporal. E, devido ao princípio da incerteza, né? Princípio da incerteza, no caso aqui de Heisenberg-Gabor, não dá para ser simultaneamente super preciso, ter uma resolução infinita, digamos, né, no tempo e em frequência de forma simultânea. Tá? Isso a gente precisa ajustar toda vez que vai usar o Audition ou qualquer outro software desse tipo que faz análise de tempo e frequência, você tem que focalizar. A gente usa a palavra foco porque parece o foco do microscópio, né, para a gente poder identificar as estruturas acústicas de maneira mais apropriada, mais fácil, né? Bom, vou pegar um outro exemplo, porque a questão toda é associar, né, exemplos e coisas do cotidiano para a gente entender o que está acontecendo ali no ruído do motor. Então, vamos analisar a partida de um avião a jato. Na verdade, esse é o Aerospace Lightning, é um avião britânico, né, da Força Aérea Britânica. E a partida aqui são três estágios, aqui, na verdade 4. Você tem aqui esse primeiro estágio, que é a injeção de gás para a partida. Aí isso vai ser igualzinho no Saturno V, que eu vou mostrar mais para frente. Então, você injeta um gás, esse gás aciona a turbina, tá? E aí o motor começa a usar o combustível próprio. Aí o piloto lá dentro vai acelerando, acelerando, acelerando. Vocês vão ouvir o ringido, né? Mais o chiado também. Tá? Então, é a parte de aceleração. Aí no vídeo, esse é um vídeo que eu achei na internet, eu coloquei a referência aqui. Aí ele muda, ele faz um corte no vídeo e passa a filmar a parte de trás dos jatos de expansão, ali do jato de expansão do avião a jato, né? Do jato de caça, em duas situações, com afterburner e sem afterburner. Tá? Então eu vou soltar o vídeo e vamos acompanhar, eu vou indicando com o mouse ali as etapas. Nesse momento o piloto está acelerando, injetando mais combustível, por isso que a gente vê o pitch aqui, essa frequência subindo. Aqui você vê que o piloto ele deixa estabilizar e ele injeta um pouco mais de combustível agora, aí estabiliza, aí tem o corte. Agora, aliás, sem afterburner, né? Ele vai ligar o afterburner. Então esse vídeo é interessante, né? Porque ele foi gravado de perto, dificilmente a gente consegue o som de perto de um foguete. Mas dá para ver o seguinte, vamos de trás para frente. Então a gente vê o chiado, né, o que a gente chama, o nome chiado eu estou usando para esse ruído aqui de ampla frequência. É o som da turbulência fluidodinâmica. Né? Então dá para ver com e sem o afterburner. O ringido é esse som agudo, que às vezes tem a sua frequência variando, como num chirp, né?
mas aí devido, no caso, às condições, e aí a parte inicial que tem injeção de gás. Isso aqui é importante porque no Saturno V vai acontecer também. Vamos em frente aqui, né? A gente viu então mais um elemento do nosso quebra-cabeça, que é o acoplamento dinâmico entre o campo acústico e o campo de escoamento e o feedback, né? Esse feedback positivo, quer dizer, esse negócio vai aumentando e acaba entrando num ciclo limite. Agora uma coisa um pouco mais assim singela, digamos, né? Que são as condições de medição, que influem muito naquilo que de fato você está ouvindo, né? Então, o que acontece é o seguinte: no caso do exemplo ali do jato, você tinha parte do vídeo era filmada de frente, seria essa parte A aqui, e parte do vídeo ele fez um corte e filmou o motor atrás. Então, só de mudar a posição do microfone já muda bastante o que você está captando. Porque, digamos, o chiado estava acontecendo também, né, na parte inicial, só que o microfone não estava captando porque tinha todo esse, estava bloqueado, esse som não chegava ali na posição A. Então, o importante é a posição varia e também, obviamente, variam as condições de operação, no caso aqui desse exemplo. Mas no caso do lançamento de um foguete, o que acontece? Então, imagina ali a pessoa que está filmando e gravando o som, ele vai gravar várias coisas. Ele vai gravar o chiado, né? Se estivesse super perto, ele gravaria o chiado, que é o ruído branco. Ruído branco, esse é um termo do jargão, significa que tem todas as frequências. É a luz branca, como se fosse a luz branca que tem todas as frequências. Ele grava o crepitamento, grava o rangido, dependendo de condições, eu já vou explicar isso, mas grava também sons espúrios, né? A torcida nerd, aquela injeção de gás logo no início. E também a influência, por exemplo, né, do fato do foguete estar se distanciando do microfone, e acontece o seguinte, para dar um exemplo para vocês, o chiado, como eu mostrei para vocês, ou melhor, o ringido, como eu mostrei para vocês, aquele 20 kHz, que era 20 porque era naquela condição, mas é um ruído de alta frequência, ele é muito atenuado, né, nessa distância. Então ele é mais atenuado do que as frequências de baixa frequência. Então, os sons mais graves, eles são menos atenuados do que os agudos. Então, conforme o foguete vai se distanciando, você passa a ouvir mais graves do que os agudos. E, obviamente, ali os espúrios, né? A torcida nerd, etc. Agora sim, chegou o momento da gente analisar o som do lançamento da Starship. O melhor que eu encontrei na internet, aqui do pessoal do Lab Padre, quase que certeza, se você achar um vídeo de lançamento, de foguete de uma maneira geral, mas particularmente ali da Starship, ele vai estar estourado. Aqui está estourado também, mas só nesse trechinho mais intenso, né, e não atrapalha nada ali a interpretação do sinal, né. Vocês vão ver três coisas: o próprio vídeo, a transformada tempo-frequência e o sinal, e no vídeo aqui, eles fizeram uma composição, né, num determinado momento eles colocam o vídeo do Trevor Malm com um filtro para destacar, um filtro de contraste, para destacar aquelas ondas de pipocamento. Eu vou apontar com o mouse o que eu quero que vocês vejam ali no vídeo, né, nas várias coisas ao mesmo tempo. Vamos lá então, vou soltar tudo ao mesmo tempo.
Incrível, né? Com esse filtro dá para ver direitinho ali as ondas de pipocamento. Fantástico, por isso que tenho até prazer de dar o crédito aqui para esse pessoal. Mas então vamos à análise, né? Quais são as componentes que acho que vocês conseguiram identificar? O chiado, né? O ruído branco no caso, o crepitamento, os espúrios, a torcida nerd é impossível de evitar, né? Mas o ringido não deu para ouvir, tá? O que a gente pode fazer ali, uma filtragem tempo-frequência, que é pegar o nosso sinal e recortar, né, janelar a transformada. Por exemplo, aqui no caso, nesse primeiro teste, entre 0,5 e 10 kHz. Né? Então, entre 500 e 10 kHz. Tá? No Audition é super fácil fazer isso, é só você selecionar a parte que você quer, aperta play que ele filtra. Então, eu estou cortando essa parte de baixas frequências aqui. Dá para ver a torcida nerd aparece aqui. Isso aqui, essa estrutura aqui no diagrama tempo-frequência é típico de voz humana. Né? Você tem a frequência natural e os vários harmônicos da voz ali. Tá? Então, vocês devem ouvir ali a voz da pessoa e depois o pipocamento sem ouvir o ruído de baixa frequência. Tá? Eu vou soltar o vídeo para vocês verem. Então, algumas coisas importantes que eu vou deixar em suspense por enquanto, né? Por que a gente não ouviu o ringido do jato? E outra coisa que eu vou explicar já já, mas eu quero apontar agora, são essas estruturas verticais aqui, como se fossem palitos, né? Que estão associados aos pops ali, ao pipocamento. Então isso aqui eu vou explicar já já, inclusive mostrando um vídeo de pipoca mesmo para vocês. Eu só queria mostrar uma coisa antes, que é o filtro ao contrário, quer dizer, filtrar ali a parte de baixa frequência, para ver se por acaso a gente ouve o ringido. Né? Então eu vou mudar de slide aqui. Então agora eu estou filtrando a parte de baixo, né, de 0 a 0,5 kHz, é a janela que eu estou usando ali. Tá? Lembra, a parte matemática está toda descrita ali nos 2 vídeos sobre análise de Fourier. Nesse caso, vocês vão ver, ainda não vai dar para ver o ringido, não dá para ver mais os ruídos espúrios, a torcida, etc., mas também o crepitamento. Aqui eu pus que sim, mas não. Né? Vamos ver o que acontece. Então, de fato, né, aqui é problema de aproveitar uma transparência para outra. Esqueci de dizer que não tem o crepitamento nessa filtragem do sinal. Então, ficou algumas questões em aberto aqui, né? Vamos tentar respondê-las ali. A questão das estruturas verticais, né? Que eu usei a imagem de palito aqui para vocês. Então, eu fiz o seguinte, fui na internet, peguei um videozinho ali de pipoca sendo preparada na panela. E aí eu quero que vocês identifiquem 2 coisas ali. A pipoca, quando estoura, né, ela é ejetada, então ela faz um som. Esse som que ela faz é a película dela se rompendo. Então ela faz um pop como se fosse um balão estourando mesmo. Tá? Isso é uma explosão de vapor, mas isso é outra conversa. Então ela estoura, faz o som pop, né, e ela é ejetada. E eventualmente ela ejeta também os grãozinhos de milho que não estouraram, e eles batem ali, chocam com as laterais da panela e fazem um ruído que eu, né, chamei de bang aqui. Não é um bang, não é um bing, mas é um bang. A vogal na nossa língua dá a frequência, né? A, E, I, O, U, a frequência vai crescendo. Né? Mas então, eu vou soltar o vídeo novamente para vocês, né, e vocês vão ver o pipocamento e o tal do bang aparecendo aqui, digamos assim, colorindo esse nosso sinal. Vamos lá.
Então os pops são bem característicos, né? Mais ou menos aqui, a pipoca vai bater na parede da panela, e preste atenção. Tá? Parece que tem um sininho junto ali, né? De novo, né? E aí aqui no fim vocês vão ver o que vai acontecer. Eu não sei se deu para ver ali, mas a pessoa que está preparando a pipoca jogou um molho, um corante, alguma coisa que borbulhou, né? Aquele som de fritura, e parece com o nosso som de chiado ali, porque tem frequências, né? Tem energia espectral, como a gente diz, em todas as frequências. Zoomando ali o que está acontecendo, né? A gente tem o sinal, olhando no sinal como ele é, a estrutura do sinal, a gente tem o pop. Seria, eu vou tentar fazer um desenho aqui com vocês, né? Opa, cadê minha canetinha? É como se fosse uma onda, cadê minha caneta? Aqui. É como se fosse uma onda que dá um pulso e morre. Esse seria o pop, né? É digamos, a bexiga estourando. Mas a gente tem ali a pipoca batendo na parede, nesse caso ao mesmo tempo, né? O milho bate e a pipoca pipoqueia, né? O milho bate e faz um bang, né? E um bang é um sinal, na verdade. Eu vou até tentar fazer um desenho. Imagina uma onda quadrada, assim, ou quase quadrada. Então, uma onda harmônica, ela tem um decaimento muito mais lento, né? Porque isso aqui é a panela vibrando, e o amortecimento ali da panela é bem menos intenso do que o amortecimento do pop no ar, na atmosfera, né? Então a gente vê, isso aqui são os modos de vibrar da panela, o amortecimento é lento, então é por isso que isso se prolonga no tempo aqui bastante, tá? E essas várias linhas horizontais são as componentes harmônicas desse sinal. Se você fizer uma decomposição de Fourier, por exemplo, então você tem vários harmônicos e cada uma delas aparece aqui. Agora, para você poder enxergar isso, né, você tem que ajustar o foco ali do seu microscópio tempo-frequência. Tá? Então, assim, moral da história, para a gente entender o pipocar da pipoca, né, se a gente fizer fazendo a transformada de Fourier do sinal pop, que seria esse aqui, essa aqui seria a definição da transformada de Fourier, ele é praticamente igual a 1, né? E sabendo que a transformada de um delta de Dirac é igual a constante igual a 1, então o nosso pop de fato se aproxima de um delta de Dirac, significando que ele tem todas as frequências instantaneamente presentes, tudo bem, elas morrem rapidamente, mas naquele instante elas estão todas presentes ali. E se eu pudesse fazer uma comparação com luz, um sinal luminoso, não um sinal acústico, eu diria o seguinte, é um flash de luz. E às vezes eu pergunto para os alunos, mas luz de que cor? Um flash de luz vermelha, um flash de luz verde? Né? Não, um flash de luz branca, porque tem todas as frequências do espectro visível. Tá? Bom, então eu acho que a gente fechou ali a parte das condições de medição e toda a zoologia do processo, né? Vamos montar o quebra-cabeça. Agora está fácil. Então é o seguinte, a gente tem as três componentes, chiado, ringido e pipocamento, e o que vem de onde? Vamos lá, então o chiado, mostrei para vocês, vem da turbulência, mas as componentes de alta frequência são atenuadas, né? São mais atenuadas do que as componentes de baixa frequência até a posição do microfone. Então depende de onde e como foi gravado também, né? Aquilo que a gente ouve. O ringido, né? Que é aquele ruído de alta frequência, ele é gerado pelo feedback acústico, e lembra que tem dois, o natural e o reflexivo, e ele também sofre aquele problema da atenuação forte, porque são altas frequências. Lembra, o ultrassom, por exemplo, que é som acima do megahertz, ele nem se propaga
na atmosfera nossa. Tá? Ele só se propaga na água, por exemplo, e no aço. E o pipocamento, aí a explicação mais aceita é o desprendimento daqueles vórtices da camada de mistura. Eu digo mais aceito porque ainda existe, não controvérsia que aquilo cause, mas se só aquilo é que causa o pipocamento. Pode ser que haja outras explicações, outros fenômenos ocorrendo que gerem o pipocamento. Então, o negócio funciona mais ou menos assim. Você tem os vórtices de mistura, aqui então é o encontro do Rio Negro com os Solimões. Imagine que um desses vórtices, por acaso, resolva, como a gente diz aqui, entrar para dentro, né, do jato central ali. Ele vai atravessar aqueles leques de expansão, a célula de Mach, etc., e eventualmente vai ser amplificado, tá? E vai ser ejetado para fora e vai formar aquelas ondas que dava para visualizar tão bem ali no vídeo do Trevor. Bom, essas componentes todas, então, geram um campo acústico, é possível medi-las, isso aqui é uma medição relativa, quer dizer, pegando uma posição relativa aqui, então você vê atenuações, né, e amplificações do sinal, e a direção de propagação máxima, isso aqui bate um pouquinho com a direção daqueles pops que a gente viu no vídeo do Trevor Munn, que a gente viu alguns slides atrás, né? Para onde as ondas, a direção de propagação daquelas ondas pop. Porque assim, o ruído médio, né, isso aqui, esse campo aqui que eu desenhei, ele é relativo a essa posição aqui, né, mas o ruído médio, se você medir em relação ao estagnado, é alguma coisa entre 150 e 200 dB, né, para você ter uma ideia, né, do quanto é essa medição. Então, por exemplo, imagina um caminhão buzinando na sua orelha, que vai doer a sua orelha, né? Então é alguma coisa como 100 dB. Tá? Acima disso já é altamente, pode danificar e eventualmente pode até matar a pessoa, né? Mas então aqui o lançamento do foguete, alguma coisa como 150, 200, aqui depende muito do foguete, né? Do tamanho do foguete, tipo de combustível. Tá? Curiosamente, as baleias emitem sons de altíssima intensidade, mas tudo baixíssima frequência também. Tá? E repare, se você estiver exposto a um som dessa intensidade, no mínimo você vai desmaiar e eventualmente até ter algum dano ali. Tá? Então, assim, o ruído médio do foguete de 150 a 200, mas o crepitamento pode alcançar picos de 250. E é justamente isso aqui que pode causar até dano material. Né? Imagina uma aleta ali, a aletinha do foguete, por exemplo, né? Recebe um pulso acústico dessa grandeza, é como se tivesse um bloco de concreto alcançando ali aquela aleta. Né? E de fato, as várias experiências de lançamento que o pessoal tem, aconteceu isso com placas e tabuletas que estavam ali em volta da estrutura de lançamento, que eram completamente destruídas, apesar de não incidir nada sobre ela, nada do jato. Tá? E o maior som, né, que se tem notícia, o Krakatoa, a explosão do Krakatoa em 1883, alguma coisa como 310 decibéis. Né? Então isso aqui já é nível de explosão nuclear e coisa do tipo. Tá? Então o foguete não está muito longe de uma bomba atômica, por exemplo. Vamos lá, só para terminar, então eu quero analisar com vocês o lançamento do Saturno V, mas dando destaque ali para o sistema de dilúvio. Esse vídeo que eu vou mostrar para vocês é o sistema de dilúvio, é a mesma plataforma, né, a plataforma de lançamento do Saturno V, que a SpaceX usa também, mas esse daqui é para o lançamento das missões Artemis, e eu vou mostrar para vocês o sistema de dilúvio. Né? Eu quero que vocês prestem atenção não no ruído, mas na quantidade de água. Eu vou soltar o vídeo. Então, essa é a quantidade, não é muito diferente dos lançamentos do Saturno V. Vamos ver agora o lançamento, esse aqui é a famosa câmera E8, né, e esse é o lançamento da Apollo 11, a missão que foi à Lua.
tá? E esse vídeo dura 30 segundos. Depois eu vou passar ele em câmera lenta. Na verdade, não vou passar, eu vou só destacar alguns trechos para vocês, né, e explicar algumas coisas específicas desse lançamento. Eu vou soltar aqui e cuidado, agora o som vai ficar bem alto. Fantástico, né? Então, eu não sei se vocês ouviram, aqui no meu escritório tem até um subwoofer, eu sinto no próprio corpo, eu sinto essas ondas de baixa frequência, né? Impressionante. Mas então, deixa eu parar o vídeo, que eu quero destacar alguns pontos interessantes desse lançamento e, né, que está gerando. Então, eu vou voltar aqui, olha, primeiramente agora no início, né, essa fumaça preta saindo, na verdade a partida dos motores F1 ali da Rocketdyne, ela era feita com cartuchos de combustível hipergólico. Isso significa, combustível hipergólico significa, né, são duas substâncias que você mistura, elas entram em combustão espontânea. Então é injetado, né, esses cartuchos injetam os gases ali no motor para começar a girar a turbina, para começar a bombear, no caso RP1 e oxigênio líquido para a câmara de combustão dos motores. Igualzinho aquele jato que eu mostrei para vocês. Então essa fumaça negra, né, é a combustão do combustível hipergólico, e repara que ela não sai na direção da vala da flame trench ali, né, do sistema de deflexão do jato. Ela está saindo um pouco para cima porque tem toda uma atmosfera estagnada. É só na partida do motor, quer dizer, quando ele começa a ejetar o jato de combustível mesmo, né, de RP1 com oxigênio líquido, é que se cria um efeito de sucção e toda essa fumaça, essa chama aqui vai ser aspirada. Vou até soltar o vídeo para vocês verem. Vendo o efeito... Opa, perdão, aqui, deixa eu voltar e parar de novo. Então ali succiona todo o jato, né? Porque o motor partiu. Mas repara assim, duas coisas. Primeiro, ele partiu, mas ele ainda está preso. Ele é preso por... São 4 sapatas aqui, olha, né, que tem um gancho ali de bloqueio, tá? Que depois ele se retrai e se esconde aqui nesse capuz branco aqui. Eu vou falar dele já já. E tem 3 desses braços aqui, eles chamam de braços de utilidades, e através desse braço aqui passa cabo elétrico, as tubulações de RP1 e LOX e várias outras coisas, né? Isso aqui, eu vou soltar o videozinho, ele na partida ele recolhe e se esconde no capuz ali em cima também. Tá vendo ali? Ele vai recolher e se esconde para ser protegido, né, da chama. Aqui nessa imagem de cima dá para ver melhor as sapatas e os braços de serviço. Mas então, a gente uma outra coisa que a gente está vendo aqui, tá vendo? Tem muito gelo começando a cair, e esse gelo é o seguinte, no caso do primeiro estágio, o tanque de oxigênio líquido ele não era isolado termicamente. Então, ele é armazenado a temperatura criogênica, alguma coisa como menos 150, menos 170 graus. Então, forma gelo na parede externa, e com a vibração dos motores, porque o motor partiu agora, esse gelo desprende e cai. Isso, inclusive, era um problema sério nos lançamentos dos ônibus espaciais, que era feito também dessa mesma plataforma. Então, você vê, o gelo está caindo, tá? E quando, tá vendo que o bracinho ali está começando a se movimentar, né? O sistema de telemetria mediu que a força de empuxo gerada é suficiente para começar a movimentar o foguete para cima. Porque senão você imagina, você solta o foguete, solta ali as garras das sapatas, aí bate um vento, o foguete cai de lado, ou pelo menos sai meio torto, né? E tromba na torre ali. Então é só quando a força de sustentação alcança um determinado valor é que o foguete é solto, né, para subir, que é uma das coisas que provavelmente aconteceu ali na Starship. Ficou tempo demais, né, preso na base, até que a força de sustentação, a força de empuxo, subisse até o nível que, né, o
o software de controle permitisse que o foguete fosse solto. Aqui eu estou me atrapalhando na pilotagem do vídeo, mas... então ali, a hora que mede a força, as sapatinhas recolhem, os braços recolhem, e eles vão se esconder aqui atrás desses capuzes. E esse material branco, na verdade, é uma tinta ablativa. É um material feito para queimar e carbonizar, para absorver toda a energia térmica, vocês vão ver. É impressionante que lá no caso da Starship não tinha nenhuma proteção, pelo menos eu não consegui identificar, né? Nada nesse sentido protegendo. Então vocês vão ver o carregamento térmico, isso aí. Vou até soltar. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, tem tanta coisa para falar nesse vídeo que eu até me atrapalho aqui. Essa parte escura aqui do jato de exaustão. O bocal vem até aqui, aí tem a parte escura. Lembra, esses motores F1, eles são de ciclo aberto. Significa que uma parte do RP1 e do LOX é drenada, vai para uma câmara de combustão separada, gera gases, esses gases acionam uma turbina, e o eixo dessa turbina é que aciona as bombas de LOX e RP1 para a câmara de combustão principal. Só que os gases de combustão dessa câmara de combustão auxiliar, eles voltam e são reinjetados aqui mais ou menos, numa altura intermediária do bocal, para ajudar a resfriar o bocal, por isso que a gente vê mais escuro aqui assim, tá? E também para contribuir na força de empuxo. Tá? Por que escuro? Porque é o seguinte, o que é branco, na verdade, que é muito luminoso, é a combustão incompleta do RP1, que é um hidrocarboneto, né? Então você tem átomos de carbono livre, C. Né? E esse C, nessa temperatura, pouco abaixo de 1000 graus, ele irradia luz na faixa visível. Né? Então outros combustíveis, se for, por exemplo, oxigênio líquido e hidrogênio, aí você não vai ter a formação desse tipo. Na verdade, faz uma chama praticamente transparente. Então, não vou soltar o vídeo, né? Vocês vão ver, o foguete vai subir, aí tem um trecho longo aqui que a câmera fica saturada, mas aí já dá para ver, né, a influência ali dos jatos, da temperatura do jato, e você vê o material ablativo começando a queimar. Então, você já vê o material queimando, né, protegendo, tá? E repara, o foguete está indo embora, está indo longe, mas ainda está próximo, né, ainda está influindo. Ainda está importantíssimo. Esqueci. Eu vou voltar aqui, olha. Vamos ver o sistema de dilúvio. Repara que aqui está tudo seco, olha. Não tem água, não tem nada, né? Até esse momento ainda não saiu, o sistema de dilúvio não foi acionado. É quando o foguete sobe, né, começa a subir ao início do lançamento, é que eles acionam o sistema de dilúvio. Então começa a sair água. Repara, está saindo água agora, né? Sai água, mas parece que tem muito menos água do que a gente viu no vídeo, né, do sistema do Artemis. Né? E a mesma coisa aqui. Então eu vou acelerar agora, repara, nessa fase aqui do vídeo, vou soltar aqui mais ou menos para vocês verem, né? A água está sendo bombeada, mas a verdade é que ela está sendo instantaneamente vaporizada pelo calor dos gases de exaustão. Então toda aquela água, na verdade, vira vapor instantaneamente. Na medida em que o foguete vai se distanciando, é que então tem menos temperatura, então parece que tem mais água, mas na verdade é mais água que permanece na fase líquida, né? E o próprio vapor parece que é menos varrido, é varrido menos intensamente na medida em que o foguete vai se distanciando, então começa a formar mais nuvens de vapor, dando a impressão de que tem mais água mesmo no foguete. Tá? Vou acelerar ali para vocês verem, né? Tá vendo? Chega até a encobrir a câmera em alguns momentos, como aqui agora, por exemplo. Né? Aí, a última coisa a destacar, não sei se dá para ver, o material já carbonizou totalmente, ainda tem turbulência do jato de exaustão, o foguete já deve estar a uns 4, 5 km de altitude, né? Mas ainda tem turbulência, e começa a soltar uns flocos negros, que é uma neve negra, digamos, que é o material carbonizado aqui é o material ablativo que protege ali os capuzes, né? Protege os braços de serviço, protege as sapatas de sustentação. Tá vendo aqui alguns flocos negros sendo emitidos ali pela própria turbulência. Agora aqui está bem mais claro isso, a gente vê bastante vapor, ainda tem bastante temperatura, bastante energia térmica. Ok?
acho que é isso. É um videozinho de 30 segundos, né? Eu preciso parar e ficar falando quase que 10 minutos para explicar tudo que é possível ver num vídeo desse. Bom, pessoal, acho que é isso, né? Qualquer coisa entra em contato comigo. Essa aula em particular, esse vídeo em particular, é interessante fazer de forma interativa, porque é interessante pegar ali o Audition, por exemplo, e ficar mexendo nos parâmetros e até tirar um pouco das próprias dúvidas dos alunos, das pessoas que estão assistindo. Então, se for necessário, como eu havia dito ali no anunciado, né, eu posso marcar uma aula ao vivo interativa. A gente pode interagir através do chat da live. Se for o caso, deixa um comentário para mim ou manda uma mensagem no meu e-mail. Eu vou colocar os dados todos na descrição do meu vídeo. Me desculpem pela voz, eu sei que eu tossi várias vezes aí, eu vou cortar todos os sons de tossido, né? Mas vai ter também vários cortes que são momentos em que eu precisava parar para limpar um pouquinho a garganta. Feito, pessoal? Então até o próximo vídeo.